Oi, gente, vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Gente, vocês conseguem ver a tela? Agora está carregando, acho que agora vai abrir. Tá carregando ainda, acredito. Tá abrindo ainda. Acho que agora chegou, Dori. O pop está na tela já. Pronto, gente, vocês estão conseguindo me escutar bem vendo a tela? Só me dê uma confirmação para a gente seguir. Enfim, fica à vontade. Gente, eu recebi o ok de Débora aqui, vou começar, tá? Boa noite para todo mundo. Não estou mais vendo vocês, então, se quiserem me interromper, o objetivo da apresentação do protocolo é ser uma discussão, tá? Até porque é um protocolo assistencial para todo mundo que está na assistência, para servir como um guia mesmo e um passo a passo da assistência. Então, se vocês quiserem se envolver e fazer sugestões ou conversar sobre algum caso específico, se sintam à vontade, tá? É um momento aqui para a gente discutir sobre o protocolo mesmo. Eu sou Doris, sou diarista da enfermaria, sou infectologista, e a gente vai apresentar um protocolo de manejo da cetoacidose diabética. Então, não sou dona da verdade sobre o tema, e a gente está aqui em construção, tá? Essa é só uma versão inicial do protocolo, uma sugestão de protocolo assistencial, mas que a gente está aqui para construir juntos, tá? O objetivo desse protocolo é auxiliar o diagnóstico e o manejo clínico da cetoacidose, e eu decidi fazer uma forma de passo a passo, porque realmente o objetivo é sistematizar a assistência e ajudar vocês no dia a dia e não ensinar para ninguém aqui a fisiopatologia a fundo da cetoacidose e, enfim, dar uma aula de faculdade, tá? Cetoacidose, acho que todo mundo, pelo menos todo mundo da enfermaria e da UTI já pegou, né? No Brits a gente tem recebido com certa frequência. É uma emergência médica, tá? É uma complicação aguda do diabetes, sendo muito mais comum no diabetes tipo 1. Quando não tratada, ela vai invariavelmente levar ao óbito, mas mesmo quando é feito um tratamento, a mortalidade na literatura chega até 10%, e a gente não quer perder ninguém por cetoacidose em 2024, né? A mortalidade nos centros de referência, que a gente sabe que a gente não é um centro de referência no tratamento dessa afecção, é menor do que 1%, mas eu acho que a gente tem que trabalhar visando essa meta de não aceitar óbitos por cetoacidose, porque a gente vai ver que existe um passo a passo bem sistematizado na literatura e que se a gente seguir, a chance de desfecho negativo é bastante reduzida, tá? De quadro clínico, o quadro clínico de cetoacidose é um quadro extremamente específico, né? É aquele paciente que às vezes sabe, às vezes não sabe que é portador de diabetes e que começa a evoluir com descompensação do diabetes, tá? Não necessariamente os sintomas de cetoacidose, eles vão vir junto com os sintomas do diabetes descompensado. Normalmente é o paciente que já tem uma história de algumas semanas
de uma poliúria, uma polidipsia, uma perda de peso, aquela pessoa que não estava bem e que começa a piorar, começa a apresentar náusea, começa a apresentar vômito, começa a apresentar dor abdominal, fica taquipneico, aquele mal-estar inespecífico e acaba indo para a emergência nessa situação. Nós não somos um serviço de porta aberta, né? Então, normalmente, a abertura do quadro não vai ser na nossa unidade. A gente vai receber o paciente já em algum ponto desse fluxograma, mas não é impossível que um dos nossos pacientes internados abra um quadro de cetoacidose, apesar de ser pouco comum, porque a cetoacidose ela acontece muito mais quando o paciente está sem uso de insulina, e seria um erro, né, se a gente tivesse um paciente diabético sem uso de insulina dentro da instituição, tá? Então, normalmente, de clínica, a gente não vai pegar essa fase inicial, mas a gente precisa conhecer e precisa ficar atento e não perder de vista para caso alguém abra um quadro na nossa frente, a gente não deixe passar. A identificação do fator precipitante da cetoacidose tem vários fatores precipitantes. Essa identificação nem sempre a gente vai conseguir fazer, nem sempre a gente vai conseguir dizer, foi porque parou de usar insulina, ou foi porque teve uma infecção, ou é porque abriu agora o quadro de cetoacidose, de diabetes com a cetoacidose, a pessoa não sabia que era diabética. Nem sempre isso daqui vai ser claro, vai ser claro. E uma coisa assim que eu queria colocar na mente de vocês é que cetoacidose não é sinal de deficiência de ceftriaxona, tá? Cetoacidose é deficiência de insulina. Então, nem sempre o paciente vai estar infectado e a gente não vai precisar começar antibiótico em todas as situações, só para ficar bem estabelecido isso, tá? E aí, quando é que a gente vai suspeitar de cetoacidose diabética? O paciente com cetoacidose diabética é o que preenche pelo menos 2 dos seguintes achados. Então, a glicemia capilar maior do que 200 a 250, tem uma acidose metabólica caracterizada por um pH menor do que 7,3 e ou um bicarbonato menor do que 15 e que tem a cetose, tá? A cetose pode ser cetonemia ou cetonúria. No nosso sumário aparece cetonúria, mas o nosso tempo para resgate de sumário é um pouco lento, nem sempre sai no mesmo dia. Então, esse critério é um critério que praticamente a gente não vai conseguir fechar na instituição. Então, a gente vai se basear basicamente no paciente que tem uma hiperglicemia maior do que 200 e que tem uma acidose metabólica associada. Todo paciente com hiperglicemia e acidose vai ser uma cetoacidose e a gente vai iniciar o protocolo? Não, aqui a gente vai precisar ter bom senso, né? Para entender o que é uma acidose secundária, uma cetoacidose, do que é um paciente séptico, acidótico pela sepse, com hiperlactatemia e que cursa também com hiperglicemia por disfunção endócrina da sepse, tá? Então, assim, cuidado para não começar a ver cetoacidose em todo mundo. Também cuidado para esse perfil de paciente da UTI a gente não deixar passar, tá? Se você tem uma hiperglicemia importante no doente crítico, você precisa considerar a possibilidade de ter um componente de cetoacidose, sim, e talvez ele se beneficie da abertura do protocolo, tá? Mas voltando para o passo a passo. Se o paciente tem suspeita de cetoacidose diabética com glicemia capilar maior do que 250, tem uma acidose metabólica, a gente vai iniciar o protocolo institucional de manejo da cetoacidose, tá? Se ele só preenche um critério, significa que o paciente está bem? Não. Significa que eu preciso pensar em diagnósticos alternativos, incluindo o estado hiperosmolar hiperglicêmico, que a gente não contemplou nesse protocolo, que a gente pode depois conversar em um outro momento. Mas aí, iniciando o protocolo, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, comunicação efetiva. A gente precisa comunicar a equipe que está com a gente, então eu preciso comunicar o meu enfermeiro, eu preciso comunicar a nutrição, porque eu vou zerar a dieta do paciente. Eu preciso comunicar o físico, porque o paciente pode estar taquipneico, né? Ele vai estar tentando compensar a acidose. Então, todo mundo precisa estar entendendo o que acontece com aquele paciente naquele momento. Eu preciso monitorizar esse paciente e eu preciso avaliar de forma imediata se ele precisa de algum suporte ventilatório hemodinâmico, porque isso se torna urgente, né? Então, se meu paciente tem uma insuficiência respiratória, se meu paciente está chocado, se ele precisa de droga vasoativa, eu vou dar esse suporte e eu vou seguir com o protocolo de cetoacidose diabética, tá? Eu preciso de um acesso venoso calibroso, e se o paciente não está em ambiente de UTI, eu preciso começar a providenciar que ele seja transferido, porque é um paciente que vai precisar de um manejo intensivo e que não deve ficar num ambiente sem vigilância, um ambiente de enfermaria, tá? Que não vai ter estrutura para garantir os cuidados necessários nos próximos passos.
Mas o paciente, se ele estiver no ambiente de enfermaria, a gente precisa iniciar o protocolo, a gente precisa seguir o passo a passo e a gente precisa, na passagem do paciente para o UTI, comunicar tudo o que foi feito para os colegas de plantão, para todo mundo ficar ciente do que foi feito, do que falta ser feito, e todo mundo conseguir dar continuidade de cuidado a esse paciente, certo? Eu preciso providenciar os exames laboratoriais, e aqui vai ser o básico, ureia, creatinina, ionograma, o hemograma, o PCR, uma gasimetria arterial, que é importantíssima, tá? Eu preciso tentar identificar os fatores desencadeantes, e aqui atenção, para não achar que tudo é infecção. Então, fazer um rastreio infeccioso básico do paciente, eu vou fazer um raio-x, eu vou fazer um sumário de urina, eu vou ver o laboratório, lembrando que cetoacidose dá leucocitose, tá? Também pode dar aumento de PCR e não necessariamente vai ter infecção. Se meu paciente está consciente, eu preciso coletar a história clínica e tentar entender se ele tinha algum sintoma de infecção antes do início do quadro. Às vezes vai ser difícil, às vezes a gente vai precisar começar antibiótico pelo risco de não deixar passar despercebido. Sim, mas eu preciso ativamente buscar a infecção e não colocar o antibiótico como uma prescrição automática, tá? Eu preciso coletar a gasimetria arterial e eu preciso fazer eletrólitos de 2 em 2 horas. A gente sabe que o nosso fluxo do laboratório nem sempre é veloz e talvez eu não tenha esses eletrólitos de 2 em 2 horas na forma que o protocolo preconiza. Por que eu coloquei? Porque é o ideal e a gente tem que trabalhar tentando chegar no ideal. Mas eu coloquei também aqui algumas formas que a gente vai ter de inferir como estão os eletrólitos, através da gasimetria, porque às vezes vai ser o que a gente vai ter disponível ali na beira-leito de forma rápida, e eu não vou deixar de prestar uma assistência segura para o paciente se eu tiver pelo menos esse parâmetro, tá? Na fase inicial, é para considerar a passagem na sonda vesical de demora, porque a gente vai fazer uma expansão volêmica rigorosa no paciente, e acompanhar o débito urinário é importante. É obrigatório passar a sonda vesical de demora para todo mundo? Não, é uma sugestão, tá? Do manejo clínico, a gente fez tudo isso, o paciente está lá com cetoacidose, eu identifiquei, eu comuniquei a enfermagem, eu pedi vaga de UTI, coletei os exames, coletei a gasimetria, transferi para a UTI, o paciente está monitorizado. Qual é o passo inicial? Isso aqui é aquela coisa que a gente aprende desde a faculdade. Primeira coisa que eu tenho que fazer na cetoacidose jamais é dar insulina. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer reposição volêmica com cristalóide para esse paciente. E isso daqui, por mais que seja repetitivo, é uma das coisas que na prática mais se erra, certo? Então, eu coloquei bem destrinchado. O paciente tem hipovolemia, eu vou fazer 1.000 ml hora até estabilização volêmica, tá? A maior parte desses pacientes vai precisar de mais ou menos 2.000 ml para conseguir uma estabilidade volêmica, tá? Para sair daquele grau de contração volêmica inicial. Mas alguns vão precisar de mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2.000 ml nas primeiras 2 horas e depois eu vou reduzir a velocidade de infusão, respeitando o máximo de 50 ml quilo em 3 horas, tá? Qual solução eu vou fazer? Qual cristalóide eu vou fazer? Vejam que eu não coloquei soro fisiológico aqui de cara. Eu coloquei cristalóide. Por quê? Os estudos clássicos, a maior parte deles, sempre fizeram com soro fisiológico a sua expansão inicial. E eu não tenho um estudo na literatura que compare você fazer ringer versus você fazer uma solução fisiológica isotônica. Mas eles têm algumas análises de subgrupos que sugerem que os pacientes que fazem ringer, eles conseguem sair mais rápido do quadro de cetoacidose. E eles têm um menor risco de acidose hiperclorêmica secundária, certo? Então, se possível usar o ringer, use. A literatura sugere que pode ter benefício. Não tem ringer lactato, tem soro fisiológico, faça soro fisiológico, certo? Depois dessa expansão inicial, e a gente corrige a hipovolemia inicial, a gente vai ver, vai continuar a expansão ainda, tá? Mas aí eu preciso decidir que solução eu vou usar, e isso vai depender do sódio sérico corrigido do paciente. Eu preciso corrigir o sódio pela glicemia, certo? Então, o sódio corrigido, eu coloquei aqui a fórmula, é o sódio sérico mais 1,6 vezes a diferença entre a glicose aferida, menos 100 dividido por 100. E aí eu vou calcular o sódio corrigido e vou escolher a solução para continuar a minha expansão. Se o meu sódio dá abaixo de 135, eu vou manter minha solução salina isotônica, certo? Ou o meu ringer lactato, nessa vazão de 250 a 500 ml hora. Se o meu sódio está normal ou se o meu sódio está alto, eu vou trocar para uma solução de 0,45, certo? E essa reposição volêmica vai ser mantida até a euvolemia. E aí aqui, outro detalhe, é uma expansão de 2.000 ml em 2 horas, não excedendo 50 ml quilo,
em 3 horas. E se a gente fizer 3 litros de uma vez na primeira hora? E se a gente fizer 4 litros de uma vez? É um paciente que tem uma contração volêmica. Eu estou errando de fazer isso? Tá, certo. A reposição mais rápida do que o preconizado pode causar alteração osmolar muito rápida, certo? E pode predispor a edema cerebral, que é uma das complicações do quadro de cetoacidose, e que pode ser irreversível. Então, a gente precisa respeitar a velocidade. E eu preciso também respeitar a quantidade de fluidos, porque a reposição excessiva de fluido pode levar a congestão e edema pulmonar não cardiogênico. Lembrando que balanço hídrico sucessivamente positivo em ambiente de terapia intensiva aumenta a mortalidade. Então, eu preciso dar fluido para o paciente, mas eu preciso dar fluido na velocidade correta e na quantidade correta. Porque se eu passo da velocidade ou se eu passo da quantidade, eu posso estar gerando dano secundário para o paciente e não é o que a gente quer. Né? A gente quer que o paciente melhore do quadro de cetoacidose e que não tenha complicações secundárias do manejo do quadro, tá? E aí, depois que eu fiz a minha expansão, normalmente depois da segunda hora, eu posso começar a pensar em ligar minha bomba de insulina, certo? Então, eu primeiro faço a expansão, depois eu penso na bomba de insulina. Não sei como é a experiência de vocês, mas na minha experiência, eu já tive pacientes que saíram do quadro de cetoacidose, claro, com a cetoacidose leve, sem ser uma cetoacidose grave, mas a cetoacidose leve, que começou ali com pH de 7,20, 7,25, eu já tive pacientes que saíram sem a bomba de insulina, só com expansão volêmica, tá? Mas voltando, fiz a minha expansão, corrigi aquela contração volêmica inicial, vou iniciar a minha insulina em bomba. Para iniciar minha insulina em bomba, eu preciso saber quanto está o potássio do meu paciente. Por isso que eu coletei lá atrás, lá nos primeiros passos, no checklist, o meu ionograma, e agora já para o laboratório está me dando o resultado, tá? Se eu não tiver, eu vou fazer o quê? Eu não vou ligar a bomba de insulina, eu não vou administrar potássio, eu vou deixar o paciente acidótico. Não, você vai usar o potássio do gás. É o ideal? Não, mas pode ser que às vezes seja o que a gente tem, e a gente vai precisar se basear nele sim, certo? Então, para iniciar a bomba de insulina, eu preciso ver quanto está o meu potássio. E aqui embaixo eu coloquei para vocês os valores de referência. Se eu tenho uma hipocalemia, ou seja, um potássio estabelecido já menor do que 3,3, eu não vou iniciar a insulina em bomba sem fazer a reposição previamente. Então, eu preciso repor 20 a 30 mEq até que esse potássio esteja maior do que 3,3. Aí, de novo, eu vou fazer uma reposição desse potássio. Vou pedir um potássio sérico, que é o mais confiável. Mas eu vou esperar 6 horas para iniciar a bomba de insulina. Eu vou esperar até o outro dia? Não. Você vai fazer o controle no gás, se for o que você tiver. Claro que a gente sempre vai estar tentando sensibilizar o laboratório. E a gente vai estar tentando agilizar esses exames, tá? Esse trabalho a gente precisa fazer. Mas se eu não tenho, eu não posso prejudicar o manejo do paciente por não ter. A gente vai trabalhando com a gasimetria, se for necessário, tá? Se o potássio estiver entre 3,3 e 5,3, eu vou repor 20 a 30 mEq a cada litro de fluido administrado, o que vai dar mais ou menos uma ampola. Vai dar menos do que uma ampola, porque uma ampola tem 25 mEq. Mas eu posso sistematizar e colocar uma ampola a cada fase de soro, certo? Em uma fase colocar, em outra não, tá? E se meu potássio estiver acima de 5,3, eu não vou administrar potássio antes de iniciar a bomba ou paralela à bomba, e eu vou continuar reavaliando a cada 2 horas. Eu já recebi paciente em um serviço externo que tinha um potássio de 7 e que estava repondo potássio, porque o colega disse que no protocolo de cetoacidose tinha que repor potássio. Se o paciente tiver hipercalemia, a gente não vai repor potássio. Aí ele ainda disse, não, mas porque a bomba de insulina vai fazer o potássio baixar. Vai, mas eu não preciso dar potássio no paciente que já tem excesso de potássio, certo? Enfim, erros que acontecem no dia a dia e que eu coloquei aqui bem explicadinho para que a gente evite que aconteça no nosso dia a dia, tá? Para a gente sistematizar a nossa assistência. E aí, conferi o potássio, fiz a expansão, conferi o potássio, vou começar minha bomba de insulina, como é a minha solução, 100 ml de soro fisiológico com 100 unidades de insulina regular. Eu realizo bolos de 0,1 unidade por quilo e inicio a infusão em 0,1 unidade quilo-hora. A minha meta é reduzir 50 a 70 miligramas desse litro-hora na minha glicemia. Esse protocolo de cetoacidose não é o mesmo protocolo de hiperglicemia do doente crítico, certo? Muitas vezes, em serviços que já são mais estruturados, que já têm os protocolos impressos e que eu começo bomba de insulina, o técnico já vem automaticamente com o protocolo de insulinoterapia intensiva. Não é esse protocolo,
certo? A minha meta de redução é um pouco diferente. E os meus ajustes na bomba vão ser diferentes, tá? Então, não é para a gente confundir. Nesse protocolo de cetacidose, eu quero que caia de 50 a 70 miligramas decilitro por hora a minha glicemia. Para isso, eu preciso fazer HGT de 1 em 1 hora. Se eu consigo, se eu consigo atingir a minha meta, eu mantenho a minha vazão. Se a minha meta não foi atingida, eu dobro a minha vazão. E se a minha meta foi excedida, se eu tive uma queda maior do que 70, eu vou reduzir a vazão pela metade, certo? Então, as variações na vazão da bomba de insulina, elas são um pouquinho mais abruptas do que quando a gente faz o protocolo de insulinoterapia do doente crítico. Então, essa é a principal diferença, tá certo? Então, não deixem as pessoas da equipe de vocês confundirem os protocolos e não confundam os protocolos. O protocolo de cetacidose vai ser de uma forma, o protocolo de insulinoterapia no doente crítico é outro, tá? Quando a minha glicemia reduz para menos de 200, eu vou reduzir a minha vazão para 0,02 a 0,05 unidade quilo-hora e eu vou iniciar uma solução balanceada de um glicofísio, certo? 100 a 150 ml hora, porque lembrem, o meu paciente estava em jejum, certo? Tem gente que acha que esse é o momento de desligar a bomba, e às vezes o meu paciente ainda está acidótico, às vezes o meu paciente ainda está com pH de 7,25, e o pessoal, por achar que a glicemia já chegou na faixa, confunde e acha que é o momento de desligar a bomba, e não é. Eu posso precisar da glicose para o meu paciente aguentar ficar mais tempo na bomba, para ele poder sair do quadro de acidose, porque o nosso objetivo aqui não é controlar a glicemia. Nosso objetivo aqui é que o meu pH suba e que o meu bicarbonato sérico suba, certo? Então, a gente só interrompe quando ocorrer a resolução da CAD. A gente não interrompe quando a glicose baixa de 200. E se eu precisar colocar um soro glicofisiológico para minha glicemia se sustentar enquanto eu faço a bomba de insulina para o meu paciente sair do quadro de acidose, a gente vai fazer, tá certo? E isso é bem comum que a gente precise fazer. E aí, quando é que a gente considera a resolução do quadro de cetoacidose? Quando eu tenho um pH maior do que 7,3 e quando eu tenho um bicarbonato maior do que 18, certo? A partir desse momento, eu posso considerar desligar minha bomba de insulina, mas eu preciso fazer isso com planejamento. Não é chegar lá, apertar o botão, desligar a bomba. Não, eu preciso iniciar a insulina subcutânea. Antigamente, se dizia que era para fazer a regular. Depois, algumas fontes colocavam que era NPH. Hoje em dia, é para iniciar a insulina regular e NPH, calculando mais ou menos um esquema basal bolos, certo? E a gente deve interromper a infusão de insulina só 2 a 3 horas após a realização da primeira aplicação de insulina subcutânea, certo? A insulina intravenosa da bomba de insulina, ela tem um tempo de meia-vida sérico em torno de 2 a 3 horas. Por isso que eu espero 2 a 3 horas para desligar a minha bomba, tá? Para eu garantir que tenha sempre insulina circulando e que o meu paciente não reinicie o quadro de cárie. E eu vou avaliar o início da dieta interal quando o paciente estiver bem, o HGT estiver controlado e ele não estiver mais acidótico, certo? Se ele não estiver apto para iniciar a dieta, eu posso manter a insulina em BIC com menor vazão associada a aporte calórico até ele ter condições, também é uma opção, certo? E aí, de observações, acho que vocês perceberam, espero que sim, que eu não coloquei bicarbonato, reposição de bicarbonato, nos passos iniciais do protocolo. E foi de propósito, eu não coloquei, porque ele não é indicado, né? A gente não faz administração de bicarbonato, exceto se o pH inicial for menor do que 6,9. Isso varia um pouco na literatura. Tem fontes que colocam 6,8, tem fontes que colocam 6,9. Eu coloquei 6,9, que foi o que saiu no último consenso brasileiro, tá? E mesmo que eu realize a administração de bicarbonato, eu não posso negligenciar o passo a passo prévio, certo? O bicarbonato, ele funciona aqui quase como uma medida salvadora para estabilizar minimamente o paciente até eu conseguir fazer o passo a passo e tirar o paciente do quadro de cetoacidose. Ele é só uma terapia ponte, tá bom? E era basicamente isso, certo? Que eu tinha para apresentar para vocês do protocolo. Estou aberta para sugestões, dúvidas e críticas. E lembrando que ele é uma construção de todos nós, tá certo?
Doutor Raul, pode ficar à vontade para falar alguma coisa, doutorador, se alguém tiver dúvidas, perguntas também, vocês podem abrir o microfone e ficar à vontade. Eu cheguei atrasado, desculpa aí, pessoal, mas é um tema extremamente Adolfo, eu não estou te importante. ouvindo. Tá ouvindo? Eu acho que é um problema no meu dispositivo. Deixa eu mudar aqui, Vici. Tá ouvindo agora? Oi, tá ouvindo? Oi, agora eu estou ouvindo. Pronto. Um tema extremamente importante, né, que às vezes a gente recebe na UTI, que foi mal conduzido lá na emergência, né? A expansão volêmica protocolar praticamente quase nunca é seguida e uma medida primordial, né, na cetoacidose diabética. Reforço, cheguei atrasado, não vi a aula, mas com certeza você deve ter abordado esse tema. Não só na emergência, também alguns colegas, assim, algumas condutas que acabo revisando, também está ausente essa questão da expansão volêmica, entendeu? E às vezes o bicarbonato, como você falou aí, seria uma conduta de ponte, né? É usado de forma até precoce, entendeu? É bom ressaltar bem isso aí. Não vi sua apresentação, mas pela competência que eu conheço sua, com certeza foi brilhante. Teria sido melhor se fosse de antibiótico terapia do que de cetoacidose, viu? Não foi fácil sair da zona de conforto, mas respondendo ao questionamento da expansão, eu acho que ficou claro. Se não tiver ficado, eu espero que as pessoas se pronunciem, mas a primeira parte do protocolo é só sobre a expansão inicial, porque de fato é o primeiro passo. Eu até comentei que muitas vezes a gente tira um paciente de uma cetoacidose leve só com expansão, né? Sem precisar da insulinoterapia. É o sonho de todo mundo, que a gente consiga fazer cada vez mais isso. Doutora Fátima, quer fazer alguma pergunta? Levantou a mão, pode ficar à vontade. Na verdade, eu não queria fazer pergunta, não. Eu queria parabenizar e dizer que o protocolo, inclusive, de internar paciente na UTI, esse tipo de paciente numa emergência ou na enfermaria, você consegue resolver antes de ir para a UTI se fizer a volemia adequada. Então, corre o soro, pega um acesso calibroso, entendeu? Não precisa passar a sonda vesical sempre, porque você pode pedir para. Agora, é importante medir, né? E às vezes a gente não consegue. No homem é mais fácil, porque ele pode urinar num dispositivo urinário, né? Fica mais fácil, mulher é um pouquinho mais difícil, mas não. A passar a sonda vesical vai estar diretamente ligado a ele não responder à avaliação inicial, à repulsão volêmica inicial, né? E quando resolve, aí é menos um paciente para ir para a UTI, né? Já que a escolha para ir para a UTI é muito grande, você tem uma lista de espera, você tem que escolher quem é que vai, não tem UTI para todo mundo. Então, eu fico feliz, sabe, que a gente está discutindo isso aí para ser usado dentro da enfermaria. E a gente, como não tem porta de emergência, né, mas a gente tem médico que trabalha na porta de emergência, então não tenha medo, faça essa volemia na emergência, porque o paciente vai melhorar e termine para a enfermaria mesmo, e não para a UTI. Parabéns. Sobre o potássio, eu queria só lembrar que às vezes a gente tem o gás arterial, não é igual o potássio medido diretamente no sérico, né? Mas esse potássio arterial dá uma noção muito, muito interessante de você não estar repondo um potássio num gás arterial que vem um potássio de 6,5, por exemplo. Pode ser que seja diferente se fosse o da medição sanguínea, da corrente sanguínea, né? Mas já ajuda. Então, seguindo por aí, vai ser muito, muito bom. Vai ajudar para o médico ficar mais tranquilo, não estar repondo uma coisa desnecessária, né? Corrigir aí o pH e estar coletando. É ruim porque fica furando a arterial, não precisa pegar uma linha arterial para poder ficar tirando, mas dá para seguir, sim, na enfermaria ou na emergência. Parabéns, viu? Amei sua aula.
Obrigada, doutora Fátima, pelas colocações. Em relação ao o local de internamento, cetoacidose diabética é uma indicação de UTI, né? Na nossa realidade do serviço, graças a Deus, atualmente, a gente tem conseguido, sim, transferir os pacientes com indicação sem represá-los na enfermaria, mas, assim, o passo a passo precisa ser seguido e esse paciente não vai ficar esperando a vaga para ser feito. O protocolo é institucional, ele é para ser feito em todos os ambientes da instituição, né? Mas a indicação de transferência é para realmente uma vigilância. Um paciente vai fazer HGT de hora em hora, que vai precisar de uma gasometria a cada 2 horas, e às vezes o dimensionamento, a vigilância da enfermaria não permite. Isso daqui é o ideal, né? Se não for possível, a gente vai seguir o protocolo inteiro no ambiente de enfermaria e vai também tirar esse paciente de cetoacidose, se Deus quiser, né? Em relação ao potássio, mesmo serviços estruturados, mesmo os grandes serviços aqui de Recife, a gente tem dificuldade desse laboratório de 2 em 2 horas. Eu falo para a senhora porque eu realmente trabalho nesses serviços em ambiente de UTI. É difícil, tá? Não é fácil. Quando tem uma cetoacidose, a gente já avisa o laboratório, ó, cetoacidose, vai ter coleta de 2 em 2 horas, mas o delay, às vezes, acontece. Então, assim, a gasimetria é uma medida de contingência. Assim, eu tô perdida, eu preciso de alguma coisa, eu vou olhar o potássio do gás, para não fazer completamente as cegas, mas lembrando que não só o valor pode ser diferente, como também a máquina pode não estar calibrada adequadamente, né? Então, assim, é um ponto de fragilidade. A gente tem que reconhecer que esse ponto de fragilidade existe e a gente tem que trabalhar para melhorar esse ponto de fragilidade, né? Então, assim, quando vocês pegarem os próximos pacientes com cetoacidose, por favor, insistir para coleta rápida, para fornecimento rápido de resultado, para comunicação de resultado crítico, tá? A gente precisa ir insistindo no desenvolvimento desse fluxo. Mas se a gente não tem, a gente tá ali na beira-leito, para a gente não ficar totalmente perdido, a gasimetria pode ser, sim, valiosa. Mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Se não, gostaria de agradecer a Doris pela disponibilidade, pela criação do protocolo. Mesmo eu como enfermeira aqui da educação permanente, mas eu consegui acompanhar e entender. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Doris, pela sua apresentação. E já tivemos algumas sugestões aqui de ter um treinamento de antibioterapia com você, viu? Vamos agendar esse treinamento aí. Pode ficar à vontade para a gente finalizar. Tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de todos. A gente está à disposição para sugestões, críticas, dúvidas. Como diarista, eu me coloco à disposição também no dia a dia para o manejo desse perfil de paciente. E o nosso objetivo aqui é a gente seguir com os protocolos, com os fluxos e transformar o serviço num serviço de referência e um serviço bem estruturado que a gente consiga fazer diferença na assistência desses pacientes que tanto precisam. Tá bom? Obrigada pela disponibilidade de todos. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Bom descanso. Quem estiver de plantão, bom plantão para vocês. Vou encerrar. Obrigada, Doris. Parabéns.